Então, vou começar a aula aqui, novamente a regravação da aula número 1 de conhecimentos técnicos. Eu vou começar falando sobre um pouco da prova, né? O IBGE disponibilizou aproximadamente 205 mil vagas aí para os cargos de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor, com o cargo de recenseador tendo o maior número de vagas. Esses três profissionais são os que a gente vai conhecer melhor durante essa preparação, né? E os cargos de cada um vocês vão conhecer nas próximas aulas. A primeira aula é um panorama geral sobre a prova, sobre os cargos, sobre definição de IBGE, de censo. E o que vocês precisam saber? Que o agente censitário municipal, a prova é de nível médio, você tem que ter ensino médio completo, e a remuneração é de 2.100, mais os auxílios, né? Auxílio alimentação e auxílio transporte. Podendo ter também auxílio pré-escola para aqueles que têm filhos. O agente censitário supervisor também é de ensino, a prova é de nível médio, tem que ter o ensino médio completo para concorrer, e a remuneração é de 1.700 mais os dois auxílios, para quem não tem filho, né? Auxílio transporte também e auxílio alimentação. Carga horária semanal é 40 horas para as duas, e vão ter remunerações fixas. Quem não tem remuneração fixa aqui é o recenseador, que trabalha por produção. Depende do número de pessoas e famílias que vocês incluem nas pesquisas. Então, os conteúdos de cada prova nós temos aqui, ó. O recenseador ele vai ter da prova de recenseador e da prova de agente censitário. A prova de agente censitário de língua portuguesa teremos 10 questões, raciocínio quantitativo 10 questões, ética no serviço público 5, noção de administrações 15 e conhecimentos técnicos 20, totalizando 60 questões. Prova de recenseador é diferente. A maioria, como vai fazer para recenseador, foca nessa aqui. Língua portuguesa 10, matemática 10, ética no serviço público 5 e conhecimentos técnicos 25. Importante é vocês perceberem a quantidade de questões de conhecimentos técnicos. Esses conhecimentos técnicos diz respeito ao IBGE em si, a se vocês conhecem ou não a instituição, e é através deles que a gente vai ter essas aulas, certo? Os conhecimentos técnicos vocês vão perceber que são bons, né? Teoricamente são fáceis e dá para matar essas 25 questões tranquilamente. Língua portuguesa e matemática, alguns têm dificuldades, mas a gente vai também ter aula sobre esses assuntos, e ética também a gente vai ter aula sobre esse assunto. Então a preparação vai ser completa, né? Espero que vocês mantenham foco aí durante esses meses e a gente consiga andar bem. Então, acerca do recenseador, como a maioria vai fazer, a gente precisa conhecer um pouco como que é essa remuneração. Eu coloquei aqui para um município de Bom Lugar e coloquei a carga horária semanal de 50 horas. Vocês percebem que, como é um trabalho por produção, depende das entrevistas realizadas por vocês e depende também das pessoas em que vocês alcançam. Então, aqui é uma remuneração média, certo? É uma estimativa. Se vocês trabalharem 50 horas semanais, o IBGE entende que você realizou aproximadamente 96 pesquisas e alcançou aproximadamente 360 pessoas. Essa vai ser a sua remuneração final, certo? Com base nisso. Então, vocês percebem que no edital prevê que seja de 1.700. A média, né, de ganho do recenseador. Mas vocês podem ganhar muito mais que isso. Depende da quantidade de pessoas que vocês incluírem na coleta. E, diante disso, nós temos a definição de IBGE, né, que é um instituto que surgiu há mais de 80 anos e vem contribuindo para que o Brasil evolua ou conheça suas particularidades diante das pesquisas em que ele realiza. Então, o que o IBGE faz? Ele vai retratar o Brasil diante das suas particularidades, né? O IBGE é a maior instituição de pesquisa em relação às características da população por meio do censo, né? E ele vem trazendo os reflexos da sociedade ao longo dos anos por meio do censo. Então, qual é a importância do IBGE? Traz os reflexos em que a sociedade vive, né? E contribui para o fortalecimento de políticas públicas. Entendam que contribuir para o fortalecimento é diferente de fazer as políticas públicas, porque o IBGE, por meio do censo, vai trazer informações inerentes à sociedade brasileira. Vai saber onde tem mais rico, mais pobre, onde tem pessoas alfabetizadas, analfabetas, pessoas com acesso a saneamento básico, onde tem mais idosos, mais novos, onde tem
mulheres com mais filhos, etc. E vocês percebem que todas essas são características em que você pode utilizar para elaborar políticas públicas. Quem elabora as políticas públicas é o governo federal, são os estados e a federação, certo? O IBGE não elabora política pública, ele vai trazer um retrato do país, certo? E vai ajudar a fortalecer essas políticas públicas. Ajudar a fortalecer é você retratar e dizer para o governo onde existem pessoas que necessitam de mais recursos na educação ou recursos financeiros, onde tem mais pobres, onde tem pessoas mais analfabetas. Aí o governo, diante dessas informações, vai elaborar as políticas públicas. Então, qualquer questão que diga que o IBGE elabora a política pública vai estar errada, certo? Então, em seus fundamentos, o IBGE é o órgão que vai ser o coordenador e produtor de informação. Guarda essa informação, ele é coordenador e produtor de informação, tá certo? Estatística e geográfica do país. E diante dessas informações, nós teremos um retrato do país de fato. Então aqui, a missão do IBGE seria o quê? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, retratar é a palavra-chave que vocês precisam guardar quando se fala de IBGE, por meio do censo, certo? Ele vai retratar o país com essas informações que são de conhecimento geral. Então, nós vamos entender onde existem essas áreas mais vulneráveis, áreas mais evoluídas, áreas com mais quantidade de domicílio, as com menos quantidade e assim por diante. Então, o que seria aqui esse panorama, né, do país em que o IBGE faz? Ele seria objetivo e atual, porque ele vai atualizar a cada 10 anos e com base nesses 10 anos ele vai fazer a comparação se o país evoluiu ou não, se o país andou, se o país ficou mais rico ou mais pobre e assim por diante, se aumentou a pobreza, a desigualdade e assim por diante. Então essa missão do IBGE, que seria retratar o país com base no exercício da cidadania e de informações atualizadas, vai se concretizar a partir do momento em que ele identifica, mapeia, analisa o território da população, realiza a contagem da população e informa como vive a população do país. Então, qualquer questão que diga que o IBGE somente quantifica a população, somente conta a população, vai estar errada, porque ele faz tudo isso. Ó. Ele vai identificar, mapear, analisar o território, realizar a contagem, informar como vive a população. Então, o conceito do que o IBGE faz é muito complexo. É muito mais amplo do que apenas contar a população brasileira ou apenas mapear o território, certo? E, além disso, ele vai fazer o quê? Apresentar a evolução da economia a partir dos dados estatísticos de trabalho e produção. O que seria isso? No censo de 2010, nós tivemos uns dados sobre o trabalho. Nesse de 2021, que era para acontecer em 2020, ou não aconteceu por causa do Covid-19, né? Ele vai apresentar essa evolução. Se a gente ficou mais pobre, mais rico, se melhorou os investimentos na educação ou piorou, se diante disso aumentou o número de pessoas analfabetas ou diminuiu. Então ele vai apresentar essa evolução a cada 10 anos, tá ok? Então o que vocês precisam entender aqui? Que o censo demográfico é uma das pesquisas que o IBGE faz e ela é a principal, certo? Em que o IBGE produz. Então, ela vai ser a operação realizada a cada 10 anos. Então, 10 anos é o número-chave para vocês, certo? Não é 8 anos, 5 anos, 7 anos. Qualquer alternativa de questão que pergunte a cada quantos anos o IBGE é feito, vocês devem marcar 10 anos. O IBGE não, o censo demográfico é feito, vocês devem marcar 10 anos. Ah, mas por que está acontecendo em 2021 e sendo que o último aconteceu em 2010? Justamente por isso, eu falei agora que foi por conta da pandemia. Então, ele vai acontecer a cada 10 anos para contar a população e obter essas informações sobre os municípios, sobre os domicílios, sobre os habitantes. Então, o censo é a principal fonte, né, de dados sobre a situação de vida da população, porque não existe nenhuma outra pesquisa do tamanho e do porte do censo demográfico. Em 2021, ele vai ser realizado o 13º censo. Então, o número mágico aqui, da quantidade de censo que representa, né, o que vai ser realizado em 2021, é o 13º. É o 13º, o número mágico aqui é o 13. Então, esse censo em 2021 vai retratar o país como um corpo inteiro. Vai trazer um retrato da população e vai mostrar para o governo, ó, tá aqui. Essas informações foi o que eu obtive e vocês vão elaborar as políticas públicas com base nisso. Se quiser, né? Então, a partir do censo, com a conclusão, né, dele, o Brasil vai dispor de informações necessárias sobre as características da população, onde vivem e
Diante disso, o governo vai ter essas informações e vai planejar políticas e investimento público. Novamente, trazendo essa informação de volta. O IBGE não elabora políticas públicas. O IBGE faz um retrato do país. Ele faz com que o governo saiba onde tem mais pobres, onde tem mais rico, onde tem pessoas menos favorecidas. E diante disso, o governo federal elabora, né? Ou os governos estaduais, municipais elaboram as políticas públicas que eles acharem que forem convenientes. Então, o conjunto de dados em que será coletado pelo censo, né, eles estão relacionados a algumas questões fundamentais, por exemplo, como sexo e faixa etária. Vocês vão saber onde tem mais idosos, onde tem pessoas mais novas, onde tem pessoas com meia idade, e ver qual é a região que prevalece, né, essas distinções, onde tem mais homens, onde tem mais mulheres, a expectativa de vida da população, por exemplo, onde tem pessoas com maiores expectativa de vida, onde as pessoas morrem mais cedo e por quê, né? Porque vocês vão relacionar também as questões de trabalho, como está a força de trabalho naquela região e como trabalham, a estimativa de brasileiros que vivem fora do país. Ah, Michael, mas como assim? Como é que eu vou saber que existem pessoas fora do país? Dentro do questionário, vocês vão ter um item que pergunta se existe algum morador daquela casa em que está fora do país. Então, a partir disso, a gente consegue entender quantos brasileiros aproximadamente existem lá fora, certo? Então, saber também o número médio de filhos que uma mulher tem durante o seu período fértil, onde tem mais filhos por mulher em cada região, onde tem mulheres com mais filhos por média, né, em média, o tipo de habitação da população. Vocês vão chegar na casa e ver ou perceber ou perguntar que tipo de habitação em que essa pessoa mora, se é pau a pique, se é casa de barro, se é casa de tijolo e assim por diante. E além disso, a gente vai ter também informações relacionadas ao acesso ao saneamento básico. Perguntar se naquela casa ou naquele bairro tem acesso ao saneamento básico, se a água é tratada, se o esgoto tem um escoamento correto, o nível de instrução da população, se a pessoa é alfabetizada ou analfabeta. E aí vocês vão ver nas próximas aulas como que vocês vão ter acesso a essas informações. Vão ter também informações relacionadas ao rendimento da população, quanto ganha, e também a condições de trabalho, se é um trabalho braçal, trabalho de escritório, quantas horas trabalha em média e também o quanto ganha por isso. Vão também ter informações sobre o panorama da diversidade étnico-racial do país, onde tem mais preto, onde tem mais pardo, onde tem mais branco, onde tem mais mulato e assim por diante. Também vão ter informações sobre os povos, né, indígenas e quilombolas, vão saber onde tem essas áreas, para que, a partir disso, o governo também elabore política de proteção e respeito a esses povos, tá ok? Então, o que a gente tem aqui? Diante disso, a gente definiu o IBGE e vamos também agora definir quem é o recenseador, né? O recenseador vai ser o cara responsável pela coleta de dados, ele vai ser o IBGE para a sociedade. Quando falamos em IBGE, nós só lembramos dos responsáveis por fazer a coleta. Você só lembra do recenseador que vai de casa em casa perguntar as características daquela casa, como vive aquelas pessoas, como vivem os habitantes daquele lugar e assim por diante. Então, a qualidade dos resultados da pesquisa vai ser diretamente relacionada ao trabalho desses caras aqui, ó, dessas pessoas, dos recenseadores. Então, o censo em si depende única e exclusivamente desses caras, em sua maior parte, porque os outros profissionais vão auxiliar como essas informações vão ser organizadas, mas quem faz a coleta de fato, o trabalho braçal é dos recenseadores. Então, a qualidade da coleta está diretamente relacionada ao trabalho desses caras. E uma coisa que é importante vocês lembrarem é que a peça-chave do IBGE, do censo, é o recenseador. Beleza? Então, qualquer questão que pergunte quem é a peça-chave do censo, vocês vão ter que marcar que é o recenseador. Não é outro profissional, é o recenseador. O cara mais importante do censo é o recenseador, porque é ele que vai de casa em casa perguntar e aplicar os questionários. Tá bom? Então, essa mulherzinha bem aqui, ó, é uma recenseadora. Vocês percebem que ela está bem aqui com seu dispositivo móvel, fazendo a coleta, e esse morador aqui está dando as informações daquela casa. E é assim que vocês vão trabalhar, para quem for recenseador, né? Então, o trabalho do recenseador vai ser o quê? Consistir em obter informações junto aos moradores, ele que vai estar direto
em contato com os moradores, né? E o trabalho dele vai estar sujeito à supervisão de um agente, né? Que seria o agente censitário supervisor. Percebam que aqui já é outro profissional em que abre vaga nesse seletivo. O recenseador, ele vai trabalhar e vai ter um supervisor. Quem é esse supervisor? Vocês vão ter que entender que é o agente censitário supervisor. Não tem nada demais aqui. Também conhecido como ACS. Então, o ACS vai lhe fornecer informações que são necessárias para o seu trabalho. E, além de fornecer material, né, instrumento de trabalho e prestar também orientação para os recenseadores. Por exemplo, você está em campo, como essa mulher aqui, surgiu uma questão que você não sabe resolver, se você não tem poder para resolver, você vai para o seu supervisor e relata esse problema ou esse caso específico, tá bom? Então, o agente censitário supervisor ele é responsável pelo quê? Por gerenciar não, supervisionar o trabalho desses caras aqui. Tá bom? Então ele vai fazer esse trabalho de quê? De supervisão. O nome já está aqui, ó, supervisor. Ele vai atuar supervisionando o trabalho dos licenciadores. Então, diante disso, nós temos um conceito de aproveitamento e escolha do setor censitário. Então, o bom desempenho desse trabalho, desse profissional, que é o recenseador, está associado ao domínio dos conceitos, né? Então, é importante que vocês dominem alguns conceitos técnicos relacionados ao IBGE, ao censo demográfico. Então, a escolha da área que deseja trabalhar vai depender da sua classificação final na avaliação. Por exemplo, vocês vão ter essa prova, né, de 50 questões, vocês vão ser classificados, vocês vão ser selecionados para a segunda etapa, que é a prova, o teste prático de vocês. Então, diante dessa classificação do treinamento em que vocês vão participar, vocês vão estar classificados, vão ter uma lista lá. Quem for melhor classificado vai ter à sua disposição a escolha, né, do setor censitário. Por exemplo, em Bom Lugar, você for o primeiro colocado, você vai escolher onde você vai trabalhar. Qual o melhor setor censitário para você, qual é mais perto da sua casa e assim por diante. Ou o que você achar melhor pela quantidade de casa e assim sucessivamente. Então, esta área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador. Então, por exemplo, se você aqui em Bom Lugar pegar a Rua Manuel Severo, Rua São Caetano, Centro Cultural e assim por diante, essa área vai ser o seu local de trabalho. E para o IBGE, ele chamou isso de setor censitário. Setor censitário vai ser o local de trabalho de quem? Do recenseador, apenas dele. Não é trabalho, não é local de trabalho de nenhum outro profissional, senão do recenseador. Então, o local onde você vai trabalhar é o setor censitário. Então, diante disso, nós já pegamos um conceito aqui de conhecimentos técnicos, que é o de setor censitário. Durante o trabalho de coleta, o recenseador ficará lotado em um local físico, que é chamado de posto de coleta. Então, o IBGE vai chegar aqui em Bom Lugar, vai alugar um estabelecimento, um ponto aqui em Bom Lugar, e esse ponto onde vai ter a reunião das equipes diariamente ou não, vai ser o local físico conhecido como posto de coleta. Então, embora o recenseador fique lotado, ficar lotado é diferente de trabalhar naquele lugar. Então ele vai ficar lotado. O que isso significa? Que ele vai ter acesso a esse ambiente, pode ter, mas para reuniões, para qualquer outra coisa que possa ser resolvida lá. Mas o local de trabalho dele é aqui, ó, no setor censitário, então não confunda. O recenseador não vai trabalhar no posto de coleta. Quem vai trabalhar no posto de coleta são aqueles outros dois funcionários, né? Profissionais em que vai abrir vaga, que é o agente censitário municipal e o agente censitário supervisor. Quem vai ser o gerente do posto de coleta? O agente censitário municipal, o cara que vai ganhar mais. Quem vai estar também trabalhando no posto de coleta? O agente censitário supervisor. O que faz esse agente censitário supervisor? Ele supervisiona o trabalho dos recenseadores, tá bom? Então, atenção, antes de iniciar a coleta de dados, o recenseador vai ser, né, classificado nessa primeira prova e vai passar por um treinamento. De acordo com a sua classificação nesse treinamento, você vai poder escolher o setor censitário em que você vai trabalhar. Então, posto de coleta, como eu já falei para vocês, vai ser o local de trabalho de quê? De quem? Do recenseador? Não, vai ser do agente censitário municipal e do agente censitário supervisor. Ele vai ser um local criado temporariamente, porque o censo ele só dura um período de tempo. Vocês vão passar de 3 a 5 meses trabalhando, dependendo da pandemia, do andamento dos trabalhos. E esse posto de coleta só vai existir enquanto o censo durar. Então ele é temporário, não é fixo e não é contínuo. Ele é temporário. O IBGE só vai alugar esse pontinho na cidade, esse estabelecimento, por um tempo.
Então, diante disso, quando o censo acabar, ele também vai deixar de existir. Então, sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. O que isso quer dizer? O seu supervisor vai atuar de modo que diminua os erros do seu trabalho, para que, caso aconteça algum erro, ele possa corrigir. Então, sempre que requisitado é a mesma coisa que chamado. Então, sempre que ele te chamar no postinho, se você é recenseador, você deve ir, ver o que tem que ser resolvido. Depois de resolvido, você volta para o seu local de trabalho, que é o setor sanitário. Mas o seu supervisor, sempre que ele te chamar, você vai ter que atender. Então, resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em quê? Percorrer o setor censitário, sob sua responsabilidade, e aplicar os questionários. Então, para concluir seu trabalho, o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao instituto. Isso aqui é depois que tudo acontecer, certo? Você foi lá, trabalhou seu dia inteiro, volta ao posto de coleta, devolve o material e volta no dia seguinte. Assim também como quando o censo acabar. O material que vai disponibilizar para vocês não é de vocês, é do governo, é do IBGE, e você tem que devolver nas mesmas condições que você pegou. Então aqui seria um exemplo de posto de coleta. Pode ser qualquer outro estabelecimento aqui na cidade de Bom Lugar ou em outra cidade. Vai ser identificado justamente dessa forma. Ok? Então, o que temos aqui? Temos ainda os instrumentos de trabalho do recenseador. Aqui é importante, né, vocês entenderem que o recenseador só vai trabalhar com dois instrumentos, que é o mapa do setor censitário, o mapa da área onde vocês vão trabalhar, as ruas onde vocês vão estar responsáveis, e o dispositivo móvel de coleta, que pode ser um celular em que o IBGE vai disponibilizar para vocês para que os questionários sejam aplicados. Então, o recenseador será o responsável, né, pelo patrimônio público. A partir do momento que você pegou esses instrumentos, você é responsável por eles. Se identificar, você vai pagar ou você vai ressarcir ao governo o valor referente a esses instrumentos. E, além disso, vocês vão dispor do manual do recenseador e do manual de entrevista. Qual é a finalidade desses manuais? É instruir vocês acerca da conduta, acerca de como elaborar, de como abordar uma pessoa, acerca de como vocês devem ser diante de situações específicas. Todo manual ele é instrucional. Então qualquer questão que pergunte qual é a finalidade do manual é instruir. Manual de televisão instrui o proprietário a como utilizar ela. Computador, celular da mesma forma. Então o manual é instrução. Tá? Aqui é um exemplo de manual em que vocês terão à disposição, porque o IBGE vai disponibilizar para vocês. Aqui seria o setor censitário, aqui é de uma cidade qualquer, mas pode ser muito bem da nossa cidade, né? Que é Bom Lugar. Então, aqui seria as ruas em que você estaria responsável. Tudo que está marcado, vocês vão receber um mapazinho em papel com o seu setor. Aí, essas casas aqui, todas elas, você é responsável por fazer a coleta nela. Esse aqui é o seu local de trabalho. E esse aqui é o setor censitário. Aqui em papel, que vocês vão receber, é o mapa do setor censitário, que é um dos instrumentos em que vocês vão receber. Quais os dois instrumentos? Mapa do setor censitário e dispositivo móvel de coleta, que é esse aqui. Pode ser um celular, pode ser outro dispositivo, mas vocês vão receber um dispositivo móvel de coleta, que vai ser um dispositivozinho parecido com esse. Eu creio que vai ser celularzinho mesmo. Então, no DMC, que é o dispositivo móvel de coleta, vocês podem acessar o mapa do setor censitário digital, a lista de endereços, todas as casas estão listadas, né? Porque já tem cadastro desde o censo de 2010 ou de censos anteriores. Os questionários, óbvio, em que vocês aplicarão, e o manual do recenseador e de entrevista. Então, peguem essas quatro, na verdade, funções do DMC, porque ela vai cair em prova. Então, quais os dois materiais que vocês vão utilizar? DMC, né? E mapa de setor censitário em papel. O que tem no DMC? Mapa de setor
do setor censitário digital, a lista de endereços das casas, os questionários e os 2 manuais, o manual do recenseador e o manual de entrevista. Pronto, fechou aqui o, as funções, os itens que vocês podem acessar no DMC. O que vocês precisam saber? Dominar o uso, né, de aplicativos e funções do DMC. Não é nada demais, como se fosse mexer no celular qualquer. Aqui no DMC vocês vão ter acesso a quê? Ao mapa do setor censitário digital. Vocês vão abrir lá e vai ter. Tá bom? O que vocês vão ter também? A lista de endereços das residências, dos domicílios e assim por diante. Então, ela vai ser composta por endereços trabalhados no setor censitário, né? É importante que o recenseador visite todos os endereços do setor em que você está responsável. Apenas isso. Você também vai ser responsável por atualizar a lista que está aqui. Por exemplo, se você chegou no lugar e no censo anterior tinha uma casa, você deve incluir, tinha uma casa e não existe mais, você tem que atualizar, tem que excluir, né, ela da lista. Se você chega no lugar e tem uma nova casa em que não existia no censo anterior, então você deve incluir. Se você chega numa casa e ela está lá desde o censo anterior, você deve confirmar ela na lista. Mais pra frente eu vou detalhar isso aqui para vocês. Ah, chegou bem aqui, ó, nesse slide mesmo. Então, você chegou aqui, ó, para atualizar a lista de endereços prévia. Por que prévia? Porque já existe desde o censo anterior. Vocês devem ter essas seguintes ações, ó. Por exemplo, confirmar os endereços que continuam presentes em campo após verificação. É mais ou menos isso. Você chegou, tá aqui, ó, Estrada de Lavras, né? Aí tem essa ruazinha aqui, o nome da casa e etc. E o nome da rua. Se você chegou lá, a casa tá lá, você pega e confirma. Agora, se você chegou na rua e tem uma casa em que não está nessa lista aqui, mas está na mesma rua que você é responsável por fazer a coleta, chegou lá, não existia antes e não está aqui na lista, você vai ter que atualizar. Como é que você atualiza? Colocando essa casa na lista. Então você deve incluir os novos encontrados. E você chegou aqui nessa rua, né? Tem essa casa aqui, por exemplo, né? Estado de Lavras, posto de saúde, estabelecimento de saúde, ou posto de saúde, Oswaldo Cruz, em frente, não sei o que. Você foi lá nessa casa, né? E ela não existe mais, esse estabelecimento, essa casa não existe mais, você deve excluir. Então, excluir os endereços que não foram encontrados em campo, tá bom? Assim, vocês mantêm a lista atualizada para o próximo censo. E um dos recursos também dentro do DMC vai ser os questionários, né? O questionário, existe o questionário básico e o questionário de amostra. O questionário básico, o nome já diz, é um questionário com menor número de requisitos, ou de quesitos, em que serão registradas as características do domicílio e dos seus moradores na data de referência. Qual é a data de referência? A data de referência é a data em que o censo vai começar. É a data que o censo vai iniciar. Que nesse ano, a gente vai ter essa informação mais na frente, mas esse ano vai iniciar o censo em 1º de agosto, tá bom? Então a data-chave para início do censo é 1º de agosto. Vocês vão fazer a prova agora, em abril, vai ter todos os processos seletivos, etc. Mas o contrato de vocês só vai ser efetivado a partir de agosto, tá ok? Porque é a data em que o censo começa. Certo, o questionário básico a gente dominou. É um questionário pequeno, com menor número de quesitos. O questionário de amostra vai ser um questionário com maior número de quesitos, né? Ele é mais detalhado e ele vai ser aplicado no domicílio. Uma questão interessante aqui, quando você chegar no domicílio, você só vai aplicar um desses questionários. Ah, mas como é que eu vou saber qual deles eu vou aplicar? Vai ser selecionado automaticamente pelo dispositivo. Pode chegar em uma casa, você pode chegar em uma casa e o dispositivo selecionar o questionário de amostra, ou você pode chegar também numa casa e ele selecionar o questionário básico. Isso aqui não é vontade sua. Ah, eu vou chegar aqui e quero aplicar o básico. Cheguei em uma outra, agora eu quero aplicar a amostra. Não, quem vai selecionar isso é o próprio dispositivo, não é você não. Então você vai apenas aplicar um modelo de questionário. Aplicou o básico, já não vai estar mais disponível de amostra, entendeu? Quem seleciona isso é o dispositivo mesmo. Então apenas o modelo de questionário básico ou amostra será aplicado em cada domicílio. Tá ok? Então chegamos nas questões. A primeira diz assim: julga a afirmação a seguir. O IBGE oferece um panorama objetivo atual do país, com a produção e disseminação de informações de natureza estatística, geográfica e ambiental. Essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território, está correto, vocês viram que
Isso é uma das atribuições, né, do censo. Realiza a contagem da população, também está correto. E informa como a população vive, também está correto, porque vocês vão ver as condições de trabalho, quanto ganha, acesso a saneamento básico e etc. Então, todas elas estão verdadeiras, tá? Mais uma. Seria a questão 2. Julgue a afirmação a seguir. O censo demográfico é a operação realizada a cada 10 anos. Está correto. Para contar a população e obter informações sobre sua distribuição territorial no país. Está correto. Principais características de seus integrantes e de seus domicílios também está correto. E acompanhar a evolução qualitativa ao longo do tempo. Na primeira aula a gente teve uma confusãozinha com essa questão, porque achava que a distribuição territorial no país estava errada, mas está correta. É uma das atribuições do IBGE. Embora ele não apenas mapeie o país, mapeie o território nacional, porque essa não é uma questão exclusiva apenas, o IBGE faz muito mais do que isso, vê as características da população, dos integrantes, dos domicílios, identifica questões relacionadas ao trabalho e assim por diante. O que está errado aqui é essa terceira alternativa aqui. No caso, seria acompanhar a evolução qualitativa ao longo do tempo. Essa qualitativa, a evolução não é qualitativa, é quantitativa. Você analisa os números do censo de 2010 e de 2020 e observa se o país evoluiu, se o país cresceu, se o país aumentou renda ou não. Como você analisa os números, é quantitativo e não qualitativo, tá bom? Então aqui, o que seria verdadeiro? Primeira, verdadeira, segunda também, e a terceira tá falso, tá bom? Por conta desse qualitativo aqui. Se tivesse quantitativo, estava tudo correto. Então, é falso porque apenas é só por causa da terceira que tá falso. Então, aqui uma questãozinha que eu falei para vocês que ia cair, e caiu, né? Isso aqui é questão do próprio IBGE, elaborada em seletivos anteriores. A data de referência em um censo indica o instante no tempo em que serve de referência para a coleta de dados. Qual é a data de referência do Censo Demográfico de 2021? Lembrando, em 2021 nós vamos ter o 13º Censo Demográfico, né? E ele quer saber a data em que vai começar. Vocês vão perceber que a data em que começa o censo é em agosto, que eu falei para vocês. Então, qualquer outro mês que aparecer nas alternativas, vocês vão riscar. Então, de cara, a gente mataria aqui que era a letra A, né? Então, começa quando? À meia-noite de 31 de julho, né? Para 1º de agosto. Por que ele botou esse à meia-noite aqui? É porque depois da meia-noite é 1º de agosto. Então, já começa a valer 1º de agosto. Para a data de referência. Lembrem que a data de referência diz respeito à data em que o censo vai iniciar, vai começar, tá bom? Então, qualquer outro mês relacionado, esqueçam, risquem logo. Até o momento, como o censo não foi adiado, não houve adiamento, vai ser 1º de agosto e ponto. Então, essa vai ser a nossa resposta. Se adiar, aí a gente vai ter acesso a outra data, outra coisa, aí a gente memoriza. Mas, por enquanto, é 1º de agosto e coloquem isso na cabeça de vocês. Letra A. Mais uma boa aqui sobre os conhecimentos que a gente teve. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico sob responsabilidade do IBGE, chamado de... Então, local físico em que vocês vão estar lotados é diferente de ser o seu local de trabalho. Lotado é simplesmente... pode ser entendido como um local de reunião de vocês ou de reunião da equipe inteira, porque o censo envolve uma equipe muito grande de pessoas. Esse local lotado é a mesma coisa que alugado ou como local de referência para reuniões. Seria um local físico, né? E o local físico que eu falei para vocês, em que vocês vão estar, é o posto de coleta. Então a resposta aqui seria a letra B. Alternativa B aqui, posto de coleta, porque é local físico. Por que tá aqui setor censitário para confundir vocês? Porque vocês poderiam confundir que a alternativa está perguntando local de trabalho, mas não é local de trabalho. O local de trabalho do recenseador realmente é setor censitário. Mas o local físico, onde ele vai ficar lotado, onde vai participar de reuniões, etc., é o posto de coleta. Então, local físico, falou em local físico, lembrem sempre de posto de coleta, que é a segunda alternativa aqui. Mais uma. Durante a coleta de dados, o recenseador terá dois instrumentos de trabalho disponíveis.
marca a alternativa, né, a opção que indica corretamente esses dois recursos. Vocês lembram qual foi os dois recursos que eu falei para vocês? Que é o mapa em papel e o dispositivo móvel de coleta. Apenas esses dois. Os outros são adicionais, né, que é o manual de entrevista e o manual do recenseador. Mas os dois dispositivos que vocês vão ter é mapa do setor em papel e o celularzinho que vocês vão receber. Então a alternativa correta aqui seria a letra C. Não é bloco de informações, não é lista de endereço de domicílio. A lista de endereço vai estar dentro do próprio dispositivo móvel de coleta, do celularzinho que vocês vão receber. A letra D, deixa eu ver porque está errado. A lista de endereço também não é, né? Vai estar dentro do celular. E bloco de informações também não, tá bom? Então seria mapa em papel e dispositivo móvel. Por que não é mapa digital? Porque o mapa digital está dentro do dispositivo móvel. Tá ok? Questão 5. O é o responsável por fazer o trabalho de coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. Estando em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Vocês lembram do profissional que eu falei que é o IBGE para a sociedade? Ele representa o IBGE para a sociedade porque ele é o responsável direto pela pesquisa. Então, quem é responsável direto pela pesquisa não é outro profissional senão o recenseador. A alternativa correta aqui seria recenseador, tá bom? Então, ele é o responsável por coleta de dados. Esses outros aqui, nenhum dos é responsável por coleta de dados. Então, só marquem recenseador nessa aqui e corra para um abraço. Aqui, sobre a atualização das listas de endereços. Com certeza essa questão vai estar na prova de vocês. Guardem bem ela. Os novos endereços que forem encontrados em campo devem ser aquele mesmo exemplo que eu falei para vocês. Se vocês chegaram na rua, tem uma casa que não existia no censo anterior, você deve incluir, né? Você deve colocar essa casa na lista de endereço. Então aqui seria incluir. 2, né? 2. Incluir. Endereços que continuam presentes no campus após a verificação devem ser. Os que continuam você deve confirmar. Então aqui seria 1. E os endereços que não forem encontrados em campo devem ser o quê? Excluídos, né? Você está lá na sua lista de endereços e encontrou uma casa na lista de endereços, mas quando você foi ver ela não estava mais lá, então você deve excluir. Ou essa casa foi derrubada, ou essa casa foi incluída erroneamente pelo contador passado, etc. Pelo recenseador passado. Certo? Então a sequência correta seria o quê? Incluir os novos, né? Os que continuam seriam confirmados, não é? 2, 1, 3. A resposta correta dessa alternativa. E a gente chega ao fim da nossa primeira aula, né? Que foi regravada, né? E vai servir agora como material de estudo de todos vocês. Para quem queria, essa aula está gravada agora e está disponível para vocês no YouTube.